The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre a térmica e a acústica, na continuação destas webinars sobre a moradia. Para começarmos a obra, eu vou dividir esta obra em duas partes. Ou seja, sempre que iniciamos uma obra em arquivo novo, surge esta questão, é que nós podemos dar qual é que é o nome que vamos querer chamar à moradia, neste caso, por exemplo, chamava moradia, e a partir daqui temos uma série de questões que temos que responder. Obviamente aqui é o assistente inicial, ou seja, qual é que é a localização da obra, neste caso nós estamos a fazer exame para Portugal, outros países seria clicar nesta seleção, se bem que para todos os países todas as especialidades não são disponíveis. Neste caso iremos trabalhar com obra vazia, ou seja, a importação das marcas de arquitetura. Isto é muito semelhante ao webinar passado sobre o CIPCAD. A situação é relativamente semelhante. E a partir daqui diríamos então qual era o tipo de edifício que iríamos calcular. Neste caso, uma moradia unifamiliar. Qual a especialidade, neste caso, novo CIP-termo, ou seja, o cálculo do RH, a localização, por exemplo, no nosso caso seria em Braga, e o município de Braga. A superfície total construída, iríamos aqui designar qual é que era a superfície total construída, por exemplo, 560 metros quadrados, e a superfície de piso tipo seria 160 metros quadrados. Qual a acessibilidade, qual a topografia, qual o mercado. Eu vou deixar estas opções que temos aqui por defeito e faríamos a seguinte. A partir daqui são a criação das plantas grupos, ou seja, é que criamos piso acima da rasante, aqui piso abaixo da rasante. No caso de piso acima da rasante, nós poderíamos aqui, por exemplo, criar o piso 1, nós teríamos então designar isto como piso 1 e daríamos aqui a altura do piso, sempre de topo de laje a topo de laje. Teríamos também a possibilidade de editar o nome do resto de chão, ou então também criar cabos, neste caso, por exemplo, piso -1. E a altura deste piso seria 3 metros também. Acima do piso 1 iríamos ter outro grupo, que seria o terraço, com uma altura de 2,70 metros. Ou seja, o número de pisos que nós necessitaríamos de introduzir os envolventes seria estes, e a partir daqui iríamos aceitar e fazer o seguinte. A partir daqui são as opções de dados de obra, ou seja, se é um certificado ou certificado, se é um edifício novo ou existente, qual o enquadramento, os parâmetros climáticos, o tipo de localização, ou seja, o tipo de terreno que vamos ter para a obra, a proteção contra o vento e os dados de projeto. Isto depois será tudo importante escrever, porque acaba por ser informação importante para depois a exportação a XML. Identificação geográfica, características do edifício, identificação registral, etc. Tudo isto deve ser preenchido obra a obra, consoante a obra que tiverem. Fazendo o seguinte, surgem os parâmetros térmicos, as opções de parâmetros térmicos, que será a escolha de quais são os módulos que nós vamos querer usar e características que nós vamos querer usar no cálculo para a térmica desta moradia, ou seja, se vamos calcular a resistência a transmissão térmica dos elementos construtivos pela norma ou não, a NISO 13370, se o cálculo do fator B vai ser segundo o regulamento, as tabelas de regulamento, ou então segundo a norma também, o 13789, a análise de pontos térmicos lineares será pelo RH ou pela 14683, e depois, por fim, iríamos usar ou não o modo de análises numéricas por pontos térmicos lineares através desta norma 10.211. Se sim, seria colocar um visto, se não, era retirar um visto. Isto, novamente, estará disponível consoante os módulos que os editadores possuam na sua licença. Temos também a possibilidade de definir aqui os cálculos de coeficientes de transmissão térmicas para pontos térmicas planas, iremos ver mais para a frente, e também a definição manual de coeficiente de transmissão térmica linear, em que nós podemos forçar para situações específicas, sendo que sempre que não estiver implementado ou tipificado no regulamento, o programa vai usando o indicado, que é o 0.5. Eu vou aqui por terminar. E depois, a partir daqui, iríamos importar as máscaras de desenho
seria aceder até uma diretoria onde tivéssemos essas mesmas máscaras, selecionar as máscaras e depois fazer a atribuição destas máscaras aos grupos que nós criamos. Isto é em todo semelhante ao que foi falado anteriormente, CIPCAD, em que depois com este ícone aqui nós iríamos fazer a correspondência, ou seja, no grupo de cobertura iríamos ver o grupo de cobertura, no terraço, no piso 1 iríamos ver a arquitetura do piso 1, no rechão a arquitetura do piso 0 e no piso -1 a arquitetura do piso -1, o que faria com que ao entrarmos no ambiente gráfico do programa já estaríamos imediatamente no piso -1 e a ver a arquitetura do piso -1. Eu vou aqui abrir uma obra em que eu tenho este início já definido. Isto porque, como vamos usar aqui várias soluções de lajes e de paredes interiores e portas e janelas, eu tenho aqui uma obra com esses elementos já criados. Irei demonstrar como é que importam paredes ou criam paredes, mas devido aqui ao tempo para o tempo de introdução de dados, será mais proveitoso vou usar este exemplo já com estes elementos introduzidos e depois irei então introduzir graficamente esses mesmos elementos por cima da arquitetura. Então, vou aqui só abrir uma obra que está preparada para este efeito. O programa só está aqui a ler os dados que estão introduzidos neste modelo. E iremos voltar à mesma situação em que estávamos quando da criação agora da obra, que é não temos nenhum elemento introduzido, iremos então introduzir os nossos elementos por cima da arquitetura que foi importada. Bom, vou aqui só fazer aqui uma situação. Este exemplo. Só apagar aqui uns dados que estão introduzidos. Então, posicionando-me no piso 1, irei fazer então começar por a introdução dos muros de cave, ou seja, nós temos aqui muros de cave à volta da nossa moradia. Isto segue então o que foi introduzido também no CIPCAD. E neste caso vamos então a muros e divisões, ou então todos estes comandos também se encontram aqui no menu superior. E vamos então aqui primeiro a muro de cave. Eu já tenho aqui um muro de cave criado. Eu, para criar este elemento, há sempre a possibilidade de eu criar ou importar, neste caso, do gerador de preços, ou seja, clicando aqui neste botãozinho de gerador de preços, podemos selecionar qualquer um destes elementos. E no caso, por exemplo, do muro de cave com a impermeabilização exterior, podemos editar as suas características e fazer alguma alteração pontual em algum ponto. Isto é importante tanto para o cálculo térmico como também para a acústica, que iremos ver a seguir, mas também para a orçamentação, ou seja, nós a partir daqui podemos fazer as alterações de várias opções, ou forçar ou colocar ou não isolamento térmico, na camada de impermeabilização como é que ela é constituída, e no muro de cave em si, a sua espessura, o tipo de aço, o sistema de cofragem, etc. Todas estas opções são manipuláveis aqui e à medida que nós vamos aceitando, vamos criando a nossa parede que ficará com estas características. O mesmo acontece no facto de eu querer e ter a possibilidade de colocar revestimentos interiores, neste caso a importação de embolso de gesso, que também, pela sua forma, ou seja, conectando-se ao gerador de preços, é possível fazer as suas alterações. Ou seja, a criação de paredes, como muros de cave, como paredes interiores, como lajes, etc., segue todos estes parâmetros. Ou seja, nós temos a possibilidade de importar do gerador de preços, como temos a possibilidade de criar manualmente, com este símbolo de mais, em que vamos criando manualmente camada a camada. E irei exemplificar como se faz as camadas às camadas, introdução de camada a camada, por exemplo, na colocação das pontes térmicas planas de vigas. Eu vou aqui então colocar um muro de cave com o revestimento interior e faço aceitar. Neste caso, clicando no F3 ou então ali naquele símbolo de capturas, isto também é igual ao CIPCAD que mostrei anteriormente, vou fazer a introdução da minha parede exterior, neste caso do meu muro de cave.
fazer aqui um pouco de zoom para capturar mesmo a arquitetura que eu necessito, e depois a partir daqui tenho a possibilidade de introduzir a parede situando-se à direita, ou seja, a parede vai crescer para o lado direito da minha linha de inserção e vou a toda a volta considerar então aqui. A partir de introduzir este muro de cave, que estou a introduzir a toda a volta, termino a introdução com o botão direito do rato, vou introduzir aqui uma parede interior, ou seja, vou aqui ao comando de muros e divisões, vou aqui agora parede interior. Já tenho aqui várias paredes criadas, esta criação seria exatamente o que mostrei no muro, a mesma coisa. Então vou colocar aqui parede de um pano com revestimento de uma face, vou colocar a revestimento à esquerda, revestimento de base, vou se descer se aplicar diretamente e vou fazer aceitar. Vou capturar um nó de arquitetura, pode ser por exemplo este, como estou a introduzir a parede à direita, então e o programa vai-me forçar então ali a introdução da parede à arquitetura. Fiz a introdução do muro de cave, fiz a introdução da parede interior, vou começar a colocar portas, por exemplo. E então vou aqui ao comando de aberturas, vou aqui ao comando de porta. A criação das portas será exatamente da mesma forma, ou seja, podemos fazer mais e dar as suas características, se tivessem transmissão, isolamento sonoro, se for o caso, ou então também, de várias hipóteses, como nós temos aqui, fazer uma importação do gerador de preços e importar uma porta, por exemplo, como temos esta aqui, porta exterior de madeira, veio das opções do gerador de preços, em que selecionando as suas características podemos também ir quantificando as paredes desta forma. Ou seja, temos sempre a possibilidade de criar genérico, em que damos os valores manualmente, ou então importar do gerador de preços. Eu vou colocar aqui o portão de garagem, vou fazer aqui a captura, como o programa já tem a largura da porta, faço aqui a captura do início da porta e vou introduzir para aquele lado, ele desenvolve-se. Aparece-me logo aqui um aviso e o programa diz que não pode colocar portas no muro abaixo da rasante. Não vou poder colocar portas no muro. Quer dizer que este pedaço de parede aqui não é um muro de cabo, mas sim uma parede exterior. Então, neste caso, eu posso ir aos comandos de parede exterior, ao comando dividir, e vou dividir a minha parede aqui e aqui nesta interseção. Ou seja, esta parede aqui ficou dividida. O que quer dizer que, ao editando, posso editar só este pedaço, e a partir daqui isto não designar que não é um muro de cabo, mas sim uma parede exterior com esta característica que está aqui. Ou seja, que é uma parede que já está aqui pré-criada por mim para a introdução deste chá. Ou seja, uma fachada revestida com argamassa, mas não massa de alvenaria. Eu vou fazer aceitar e aquele aviso desaparece. A partir daqui temos outra porta. Volto ao comando de aberturas, vou ao comando de portas, vou aqui a colocar uma porta interior de madeira, vou aqui aceitar. Aparece-me aquele aviso, porque são descrições que estão com o mesmo nome, descrições de portas, tem duas descrições que são iguais, não tem problema, apenas o programa está-me a avisar dessa situação. Coloquei aqui a porta, vou colocar uma laje térrea, ou seja, vou ao comando de laje, temos aqui então pavimento térreo, laje térrea ventilada ou não ventilada, vou selecionar então aqui um pavimento térreo, faço aceitar, agora vou selecionar aqui os nós de exteriores e fecho com o botão direito do rato e tenho a minha laje terra introduzida. O seguinte passo, nós temos aqui a definição dos compartimentos, ou seja, compartimentos, novo, vou começar primeiro com restantes compartimentos, em que vou colocar uma garagem, camada de acabamento de paredes, vou considerar aqui tinta plástica, a criação, a edição destes elementos é exatamente igual como mostrei para as paredes como para as lajes, ou seja, tanto pode ser importado do gerador de preços como criado manualmente. Seguinte, revestimento do pavimento, neste caso nós vamos ter argamassa e base de pavimentação. Eu não vou colocar base de pavimentação, vou colocar só argamassa, por exemplo. E temos então o revestimento do teto, que neste caso vamos colocar um teto falso contínuo da Knauf. Ou seja, da mesma forma, estas três opções de revestimento de teto foram importados do gerador de preços. A qualquer altura podemos ir às suas características, da mesma forma como vimos para as paredes e para as portas, e fazer a alteração que seja necessária.
Ou seja, na garagem então vamos considerar teto falso contínuo, faço terminar, digo que sim, clico aqui na garagem, chama isto garagem. Isto fica subdividido aqui pela parede, vou clicar no botão direito do rato, altera a descrição, quer dizer que vou colocar interior da habitação, um corredor, ou seja, um local climatizado. Clico no botão direito do rato, vou a revestimento do pavimento, então neste caso vamos ter parquet multicamada e base de pavimentação, faço aceitar, clico no botão direito do rato, vou ao revestimento de teto e neste caso não temos revestimento, porque temos aqui uma zona de escadas. Então vamos colocar aqui escadas. E este compartimento, este piso está definido e podemos subir de piso. O que conseguimos ver no piso 0, este atracejado que está aqui é o reflexo do piso de baixo. Ou seja, isto serve para quando eu for introduzir os dados deste piso, isto estar perfeitamente alinhado. Ou seja, mas a qualquer altura nós podemos desligar e ligar o reflexo do que foi introduzido no piso de baixo. E a partir daqui vou fazer a introdução das paredes exteriores, ou seja, vou começar com a parede exterior, com a parede exterior tipo 1, faço aceitar, vou capturar este nó que temos aqui, ou seja, eu estou a fazer uma captura aos elementos introduzidos no grupo de baixo. A partir daqui, como esta parede faz aqui tem uma representação um pouco diferente do que foi introduzido abaixo, podemos voltar às capturas e introduzir o resto da envolvente, as capturas neste caso a arquitetura. Vou introduzir o restante das paredes. A parede exterior está introduzida e vou introduzir agora a parede interior. Ou seja, vamos ao comando parede interior, vamos aqui a parede de um pano com revestimento, tanto revestimento de base à esquerda como revestimento de base à direita, embolso de gesso, faço aceitar, digo que sim, e vou introduzir esta parede também, desta forma. Agora posso ligar também o ortogonal, se me auxiliar a introdução de dados. Posso alterar qual a orientação ou sentido de crescimento da parede e depois tenho aqui mais outra parede para introduzir, que será esta daqui. E a nível de paredes, falta aqui no WC, ou seja, botão direito do rato, vou alterar agora para uma parede de um pano com este revestimento de embolso de gesso, faço aceitar, vou introduzir estas paredes então que me constituem aqui o contorno do WC e temos também ali paredes que vão fazer a divisão de dutos e eu vou fazer a introdução dessas paredes, sendo que a característica da parede será parede de um pano com revestimento de uma face, sem revestimento à direita, porque temos ali já uma parede de pladur. Eu vou aceitar, vou introduzir então a parede que contorna o duto 2 e vou fazer o mesmo para a parede que contorna o duto 1. A partir daqui temos a colocação das lajes, ou seja, temos aqui então elementos laje, laje entre pisos, primeiro para aqui, vamos ter primeiro aqui uma laje fungiforme, seguimos então o que tinha sido introduzido ou calculado na estrutura e pegando aqui pelo reflexo do que foi introduzido abaixo, vamos colocando a laje entre pisos. Esta parte daqui será uma laje térrea, neste caso uma laje térrea ventilada, ou seja, voltávamos ao comando de laje, colocávamos laje térrea com caixa de ar e iria introduzir pelos contornos exteriores a laje térrea que iria dar a volta então ao resto da moradia. Aqui temos uma abertura, ou seja, com o comando de abertura e com o comando de capturas à arquitetura podemos capturar estes nós que constituem a abertura que temos devido às escadas
temos a abertura inserida e agora podemos colocar os compartimentos. E antes disso, se calhar, colocar os compartimentos, vou colocar os envidraçados, ou seja, vou aqui às aberturas, vamos aqui, caixilharia exterior e abertura envidraçada. Da mesma forma como podemos importar do gerador de preço ou criar manualmente paredes, podemos fazer o mesmo com os vidros e também com as caixilharias. Já tem aqui vários tipos de caixilharias importadas do gerador de preços, todas elas com tamanhos de janelas diferentes, e podemos também ativar os acessórios e nos acessórios colocar então o número de proteções, a fração de fator solar, ou mesmo se criar, podemos calcular em função dos acessórios colocados e bastará então ativar estas opções que o programa vai calcular de forma automática. Eu vou forçar o ângulo de solamente horizonte e vou considerar isto 20 graus, seja zona rural, e vou começar por vou começar por introduzir as janelas tipo 1, ou seja, com a caixilharia tipo 1, que são janelas de 300 por 210, quer dizer que a altura ao parapeito, neste caso, é 0 metros. E essas janelas, vou-lhe chamar janelas, por exemplo, tipo 1, são estas janelas que se encontram aqui, uma no escritório, outra aqui no corredor hall. Automaticamente a janela fica com o comprimento requerido porque está forçado na própria caixilharia que a janela é de 300, neste caso 3 metros de desenvolvimento, 210 de altura. Por conseguinte, temos aqui outro tipo de janela em que vamos considerar que é uma janela de alumínio 90 por 210, também a altura ao parapeito continua a ser 0. Aqui temos outra janela. Neste caso será uma janela com 160, em que a altura ao parapeito eu vou considerar, por exemplo, 1.20. E temos aqui também outra janela, que terá o caixilho 300 por 110, também com a altura ao parapeito 120. Todas elas com o mesmo sistema de proteção. E a nível de janelas temos tudo introduzido. No caso de portas, ao colocarmos aqui em portas, temos então a porta exterior de madeira, em que a porta exterior de madeira ficará aqui, e teríamos também uma porta exterior de madeira aqui, e teríamos também as portas interiores. Neste caso, porta interior tipo 4, que é uma porta maior que a que foi introduzida no piso de baixo, em que temos uma porta que vai daqui para aqui, outra porta deste nó para este nó, e também daqui para aqui. Agora sim, podemos introduzir os compartimentos, ou seja, eu vou aqui a compartimentos novo, vou começar pela sala de jantar, a camada de acabamento será tinta plástica das paredes, pavimento, parque multicamada, base de pavimentação tipo 1 e o revestimento do teto vamos colocar com revestimento, mas neste caso um teto falso sem isolamento. E faço terminar. Faço aceitar, digo que sim, clico aqui, vou chamar sala. Este compartimento tem uma descrição diferente, ou seja, tem uma utilização diferente. Logo vamos à descrição, clicando no botão direito de rato surge esta janela, em que vou escolher aqui corredor, ou seja, vou clicar aqui corredor, ou seja, a nível de revestimentos continua tudo igual. Botão direito do rato, volto novamente à descrição, posso colocar aqui salão, sala de jantar e considerar que isto aqui é um escritório, ou seja, um local climatizado. Seguinte, descrição, vou colocar aqui cozinha, novamente botão direito do rato, vou revestimento do pavimento e agora o revestimento do pavimento aqui será com mosaicos cerâmicos. E vou dar aqui um clique e chamo a isto cozinha. Depois, falta-me o WC, ou seja, botão direito do rato, descrição, WC, faço aceitar. Volto novamente a clicar no botão direito do rato, porque em revestimentos de parede vamos ter aqui com placas de mármore, e faço aceitar, e agora clico ali em WC. Por fim, faltam os dutos, ou seja, botão direito do rato, descrição, restantes compartimentos, outros, não vou ter revestimento de parede, não vou ter revestimento de pavimento, nem base de pavimentação. Botão direito do rato, não vou ter revestimento de teto. E vou então chamar ali, aquele ponto, D1 e ali D2. Por fim, ele automaticamente faz D2. Por fim, em lajes,
e eu vou às aberturas e vou considerar a abertura do duto. Aqui uma abertura e ali outra abertura. Bom, a nível da colocação dos dados deste piso estará feito. Eu vou subir de piso. Vou copiar o piso de baixo, apesar deste piso ser um pouco diferente do piso de baixo, mas vamos aproveitar a parte dos dados, ou seja, em obra, copiar grupo, e copiamos o grupo do piso 0, eu vou copiar todos os elementos. Aparece já aqui um aviso, porquê? Porque nós estamos a definir que isto é uma piso terra e por baixo não podemos ter compartimentos por baixo de piso terra, mas vamos fazer uma adaptação aos dados que estão aqui introduzidos, ou seja, eu vou aqui às lajes, vou aqui à edição, vou editar esta laje que está aqui, este pedaço de laje. Esta já não é uma laje fugiforme, é uma laje aligeirada, que segue novamente a arquitetura, o projeto de estruturas. Esta laje que está aqui não será um pavimento de terra, mas sim uma laje entre pisos e também uma laje aligeirada. E aquele aviso deixa de aparecer. Esta porta e esta porta já não existem, ou seja, vamos aqui e apagamos. Apagamos esta porta e apagamos esta porta. Esta janela já não é a altura total, ou seja, vamos editar esta janela e esta janela já não é uma janela de 300 por 250, mas sim uma de 300 por 110, em que a altura ao parapeito neste caso é 1.20 também. E estas paredes inteiras que estão aqui, algumas não existem, então eu vou apagar. Vou aqui ao comando de paredes, apagar, apago esta parede que não existe, vou apagar também esta parede que não existe, começam a aparecer aqui uns avisos sobre compartimentos que estão mais do que um compartimento por... nós só podemos ter por cada área um compartimento, neste caso numa área temos 3, mas isto depois iremos apagar. E esta parede que está aqui do corredor não existe, ou seja, podemos usar o comando dividir e dividir o comando por este nó da arquitetura e por fim apagar este pedaço que está a mais. A nível de compartimentos, como vimos, isto não está correto. Eu vou apagar aqueles que não estão bem, ou seja, vou aqui a par, corredor aqui está mal, aqui também vou apagar, cozinha também, sala também. Ali vou deixar WC porque isto será efetivamente depois um WC quando eu colocar as paredes. Vou colocar as paredes interiores, ou seja, parede de um pano com revestimento à esquerda e à direita de embuço de gesso, faço aceitar, que sim. Vou então passar a introduzir as minhas paredes interiores. Posso começar, por exemplo, por aqui. Vou colocar o resto das paredes. Isto literalmente será, neste momento, estarmos a desenhar por cima da arquitetura o que nós temos efetivamente. E toda a introdução de dados seguirá essa opção. Ou seja, a nível de medição, será o programa que irá fazer de forma automática, porque nós estamos a dar esses dados todos no momento em que estamos a introduzir todos os elementos graficamente. Vou colocar esta última parede e agora faltaria introduzir aqui uma varanda, que eu vou considerar aqui como uma laje entre pisos, uma laje maciça, que também já tenho criado, faço aceitar e agora vou selecionar os nós da envolvente introduzida e depois acabar aqui na minha parede. Vou passar então à definição dos compartimentos, ou seja, compartimento novo. Primeiro de tudo, interior da habitação, quartos, fase seguinte, camada de acabamento sim, tinta plástica, revestimento do pavimento, vamos ter então parquet multicamada e base de pavimentação, e o revestimento do teto com revestimento com teto falso com isolamento. Por cima já temos então a nossa cobertura. Vou imprimir aqui, vou chamar isto aqui quarto 1, ali seria o quarto 2, aqui o quarto 3, o programa automaticamente vai modificando o nome, aqui o quarto 4, botão direito do rato, descrição, corredor, mantemos tudo e temos aqui então corredor, novamente botão direito do rato, descrição, salão, vamos imprimir aqui, vamos chamar isto salão,
e depois, botão direito do rato, descrição, WC, revestimento de paredes, placas de mármore, revestimento do pavimento, mosaicos cerâmicos, e vamos exprimir aqui em WC2. Bom, este piso fica assim criado, subimos de piso, vou terminar aqui a introdução de compartimentos e vou introduzir o resto da envolvente aqui. Ou seja, lajes, coberturas planas, já tenho aqui um tipo de cobertura criada que segue os mesmos parâmetros da colocação dos dados para as lajes e temos aqui uma camada de revestimento. Eu vou aceitar e vou colocar esta laje por onde eu vou ter a minha cobertura plana. Ou seja, vou selecionar estes nós que temos aqui, porque a minha cobertura plana vai seguir este contorno, porque este lado daqui já será uma cobertura, um piso, uma laje entre pisos, e temos também aqui deste lado uma cobertura plana. Toda esta parte aqui será uma cobertura, uma laje entre pisos. Então, vamos aqui ao comando laje entre pisos, também laje maciça, faço aceitar e vou premir aqui nestes pontos, vai por ser os nós de contorno da cobertura. Não vou seguir até lá ao fundo e já vou explicar porquê. Os contornos da minha cobertura plana. Então tenho a minha laje entre pisos. Aqui também será uma laje entre pisos, mas como isto é um compartimento, e tudo bem que apesar de ser não climatizado, de qualquer forma o método de introdução será este, continua a ser também uma laje entre pisos, mas o paramento inferior desta laje está exposto à intempérie, ou seja, este pedaço de laje está em consola. Sempre que for o caso, nós devemos seguir a introdução, tendo em atenção estas situações. Eu vou então introduzir o outro pedaço de laje que faltava, uma laje entre pisos com paramento inferior exposto à intempérie, e depois a partir daqui a introdução da parede exterior que irá fazer este contorno que está aqui para eu poder definir o compartimento do desvão. Ou seja, volto novamente aos comandos de paredes, paredes exteriores, vou colocar este tipo de parede e vou começar por introduzir a minha parede interior que poderá seguir estes, e vou aqui desligar os prolongamentos, para seguir esta introdução. Vou tentar aqui introduzir de forma mais perfeita possível. E por fim terminamos ali. Esta parede que temos aqui é uma parede uma parede interior. Ou seja, voltando ao comando de paredes, temos aqui uma parede interior, será a minha parede interior tipo 5, sem revestimento à direita, porque novamente temos aqui uma parede peladura, e vou introduzir esta parede, capturando este ponto até aquele ponto. Neste caso, eu já posso definir estes compartimentos, ou seja, eu posso definir aqui em compartimentos novo, nós podemos vir aqui, por exemplo, corredor, tinta plástica, camada de acabamento de paredes, para que multicamada, vamos deixar aqui a mesma base de pavimentação, o revestimento do teto, eu vou deixar este aqui por defeito, e vou premir aqui e chamar isto aqui escadas. Clicando no botão direito do rato, temos então a descrição, vamos a restantes compartimentos, neste caso arrumos, revestimento de paredes, não vou colocar revestimento de paredes. Botão direito do rato, revestimento de pavimento, vou colocar argamassa, sem base de pavimentação, ou com base de pavimentação, sim. E revestimento de teto, sem revestimento, porque temos então aqui apenas um desvão. Eu vou selecionar aqui desvão. Assim sendo, nós podemos subir de piso, e encontramos-nos no grupo cobertura, em que eu vou colocar então a cobertura plana que compõe isto e aqui uma cobertura inclinada. Porque para todos os efeitos, o que nós temos de momento, olhando aqui o 3D, a introdução de toda esta envolvente
mas ainda falta a colocação das coberturas inclinadas, que é a cobertura inclinada que irá trabalhar um pouco mais abaixo do que a nossa cobertura plana. Temos então aqui a nossa parede exterior, que dá aqui a volta, a nossa parede interior, mas esta cobertura plana irá trabalhar mais ou menos aqui. Ou seja, elementos, laje plana, cobertura plana. Vou considerar esta que temos aqui. Vou fazer a introdução da minha cobertura plana. E vou fazer a introdução da minha cobertura inclinada. Ou seja, vou ao comando de laje novamente, seleciono a cobertura inclinada, não vou considerar um revestimento interior, vou dizer que é apenas uma laje maciça e vou passar então à introdução destes dados. Eu vou começar a introduzir, fazendo o contorno da minha laje plana. E a partir daqui nós temos as duas lajes ao mesmo nível. O que eu vou aplicar são desníveis nesta cobertura. Ou seja, eu vou àquele ponto exterior e vou dizer que o desnível deste ponto aqui será menos 2,5 metros. Lembro que a altura do grupo eram 2,70 m. Então vamos desnivelar a totalidade desta laje, descontando a espessura da própria laje. E este ponto que está aqui vai estar então a menos 1,2, ou seja, que é a altura da viga comiera desta laje. Quando isto acontece, aparece-nos aqui um aviso que existem linhas de desníveis de laje. Ou seja, isto porquê? Porque nós ao desnivelarmos lajes que estão juntas uma à outra, mas que agora acabam por não estar a trabalhar no mesmo plano, há uma zona de fecho que é preciso fazer. E é esse dado que eu vou introduzir a seguir. Vou só mostrar o 3D, para exemplificar um pouco melhor. Como podem ver, há ali uma parede que foi desnivelada, toda esta, e o mesmo acontece com esta, mas falta ali um fecho de desnível. Sendo assim, o programa assinala a linha azul onde nós temos que colocar o fecho de desnível, com o comando de paredes, com o comando de fecho de desníveis, que é este que se encontra aqui. Neste caso é um fecho de desnível de parede exterior, onde será a nossa parede exterior tipo 1. Irei então introduzir pelos nós do fecho de desníveis, que o programa me indica aqui, esta parede para fechar então o desnível. Quando isso acontece, quando eu introduzo, desaparece aquele aviso, e se voltasse novamente aqui à vista 3D, poderemos ver que temos ali o fecho de desníveis. Bom, a maioria está praticamente toda introduzida. Vou só falar aqui num outro ponto, que é nas frações autónomas, e aqui voltando para o piso menos 1, aliás, vamos só aqui na cobertura. Nós a qualquer altura podemos também, em aberturas, considerar aqui uma claraboia retangular, aqui com os graus de horizonte que pretendermos e com a medida que pretendemos, fazemos aceitar e vamos colocar aqui a nossa claraboia. Ou seja, voltando então aqui para o piso menos 1, o que acontece é que, após a introdução dos dados, definição de todos os elementos, nós aqui em frações autónomas podemos criar as frações autónomas que necessitamos. Neste caso só teremos uma, que é a unifamiliar. E isto acontece clicando no mais. Se estivermos a calcular um edifício com múltiplas frações autónomas, vamos criando todas as frações autónomas que tivermos aqui, clicando no mais e designando então todos os dados para essa fração. Neste caso temos apenas uma, que é a moradia unifamiliar, e a nível de dados que necessitamos escrever, será todos estes dados, porque isto novamente depois acaba por ser importante para XML, mas será a descrição detalhada, enfim, fotografia, se quiserem colocar, os dados de sistemas, ou seja, definir qual é o sistema de aquecimento que nós temos, como vão permitindo sempre mais, os ícones são transversais a praticamente todos os menus, e a partir daqui definir qual é que é o sistema de aquecimento, qual é a fonte de energia, o FI, o rendimento de referência, pode-se editar estes dados e preencher tudo isto. Isto depois também irá ser exportado para o XML. Então, definir o sistema de aquecimento, definir o sistema de arrefecimento, seja eles de referência ou não,
o sistema de ventilação, em que este valor aqui, como sabem, pronto, terá que ser calculado pelas folhas de LUNEC, introduzido aqui o valor, o sistema da AQS e também o sistema de energia renovável, em que se vai calcular o RN pelo Solterm e o resultado vai-se colocar aqui. Após definirmos todas as características da nossa fração autónoma, a nível de sistemas, a nível de descrições, etc., nós temos que ir a frações autónomas e fazer atribuir. Ou seja, e vou atribuir a minha fração autónoma de moradia unifamiliar a estes compartimentos que temos aqui, estes compartimentos que temos aqui no piso 0 e também a estes compartimentos que temos no piso 1 e também aos compartimentos que temos no terraço. E a partir daqui poderíamos então calcular a obra. Eu vou só fazer aqui uma pequena alteração, que é, e será importante, mas eu reservei isto para o fim. No caso das PTPs, nós em obra, em seleção de materiais em parâmetros térmicos, temos a possibilidade de definir então aqui os coeficientes de transmissão térmica para pontes térmicas planas. Isto vai fazer com que, por exemplo, para o de vigas de envolvente exterior, eu possa fazer por camadas, em que eu vou criar a minha ponte térmica que vou usar, em que vou chamar a referência que pretender e que depois vou criar uma descrição detalhada em que vou criando camada a camada, ou seja, eu clicava no mais, ia importar ao botão de LUNEC e isto que eu estou a fazer é igual para as lajes, é igual para as paredes, é exteriores, interiores, muros de cave, se quiser criar manualmente é a mesma coisa. Vou importar aqui de LUNEC, vou por exemplo importar primeiro argamassa e reboco tradicional, em que ia definir que tinha aqui 1.5 cm de argamassa, depois fazia mais uma camada e importar novamente aqui ao LUNEC. Vou aqui a betões e importar betão armado com porcentagem inferior a 1%, e queria criar aqui uma viga com 25 cm de largura e depois poderia fazer mais novamente e importar aqui um isolante no lado da rocha, por exemplo, faria aceitar com 4 cm, vamos supor, e por fim, mais novamente, importar betão LUNEC, vinha por exemplo, aqui a gesso Stux e colocava uma placa de gesso cartonado com 1.3, por exemplo, centímetros. Fazia aceitar e faria aceitar novamente. E tenho aqui a minha PTP de viga e teria efetivamente aqui a minha PTP de viga que o programa iria considerar para o cálculo. Como é que o programa depois iria considerar para o cálculo esta PTP? Bom, na introdução das paredes exteriores e interiores, se for o caso, quando nós estamos a introduzir uma parede exterior, há sempre a possibilidade, vou só aqui ao comando de paredes, sempre que estamos aqui a introduzir uma parede exterior, por exemplo, cá em baixo existe aqui uma opção pontes térmicas planas. No caso de vigas, nós colocamos aqui um visto e ele vai usar aquela descrição que eu acabei de criar. O talão de viga será aquela parte da viga que fica abaixo da laje, ou seja, se nós estamos no piso 0 e a laje de cima vai ter 24 cm, salvo erro, que é a laje aligerada que foi considerada no cálculo, quer dizer que se eu tenho uma viga no cálculo de estruturas de 40 cm, o meu talão de viga aqui será 16 cm. Iria fazer aceitar. O mesmo aconteceria no piso de cima, em que esta parede aqui vai até à laje de cima, que é a cobertura, que é uma laje maciça de 20. Se a minha viga tem 40, o que quer dizer que esta parede exterior tem um talão de viga de 20 cm. No caso de pilares é um bocadinho diferente, ou seja, nós, por exemplo, temos aqui pilares desenhados, podemos considerar isto desta forma, que é, com o comando de paredes, nós dividimos, vamos dividir a parede no início e no final do pilar. Poderia fazer o mesmo para este pilar que está aqui desenhado e, por exemplo, para este que está aqui também. E ficaram estes 3 exemplos, isto depois seria feito em todos os pisos e para todos os pilares. Iria editar este pedaço de parede que ficou agora dividido. Este pedaço de parede é uma parede tipo 1, ou seja, eu ia à minha lista de tipos disponíveis, iria copiar a minha parede exterior, ela iria passar para aqui, iria transformá-la numa editável, ou seja, a descrição editável, que eu posso manter se quiser, então vinculado ao gerador de preços, por exemplo, faria aceitar, e no primeiro pano, em vez de ter a alvenaria de bloco de botão de 25, eu iria editar esta camada, ia novamente ao botão de LUNEC, ia a botões, selecionava o botão armado com o 25,
faria aceitar e aqui teria uma referência PTP pilar. E faria aceitar. E não vou ter talão de viga nesta situação. Mas este pedacinho de parede será o meu tipo 3, agora com esta descrição. Faria aceitar. Ou seja, agora podia copiar este pedaço de parede para este pedaço aqui que foi seccionado e este pedaço aqui que foi seccionado. E pronto, seria a forma de eu introduzir as PTPs de pilares. Bom, seguindo, eu vou aqui abrir uma obra, já a obra toda introduzida. Isto para podermos visualizar o resultado da obra já calculada. O programa então vai aqui ler a obra que eu já tinha aqui calculada, para pouparmos aqui um bocadinho de tempo de cálculo. Ou seja, para todos os efeitos, aqui houve a importação da arquitetura, mas também é necessário, para além de estarmos a desenhar tudo por cima da arquitetura, que depois nos dá uma versatilidade muito grande, caso, por exemplo, tivermos que aumentar uma parede ou tivermos que considerar outra situação um bocadinho diferente, basta aumentar a secção da parede para todas as áreas estarem recalculadas de forma automática, mandando novamente calcular. Bom, isso é muito interessante. No entanto, eu tenho aqui a mesma obra já calculada, ou seja, em resultados, mostrar os resultados calculados. Ao passarmos com o cursor por cima do compartimento, temos então já a informação deste próprio compartimento. Temos aqui a consideração já do sombreamento de forma automática pelo programa, relativamente às obstruções que nós temos do próprio edifício, e bem como das palas. E temos sempre acesso a esta informação. Outra situação que podemos consultar em resultados será a visualização das pontes térmicas que o programa considerou. Ou seja, ao passarmos o cursor por cima das linhas das pontes térmicas lineares, vamos poder consultar o que é que foi considerado pelo programa. Ele vai só analisar, perdão, ele vai analisar as pontes térmicas calculadas e depois vai-me apresentar a visualização. Ou seja, ao passarmos aqui o cursor, podemos então visualizar as pontes térmicas lineares que se calcularam a nível de pavimento e a nível de teto. E podemos também tirar várias listagens, como por exemplo a própria listagem de comprimento. Complemento as exigências da RH. Aí temos então aqui a folha já toda preenchida, parte do resumo, e a partir daqui todos os dados de cálculo. Estas folhas, bem como à semelhança dos outros programas todos, depois podem ser exportadas para TXT, HTML, PDF, RTF ou DocX. Depois pode-se fazer qualquer alteração, podem exportar para um fecheiro não editável ou um fecheiro editável. Temos então esta listagem, temos também a listagem de desempenho energético, em que o programa nos vai dizer então qual é a classe energética desta moradia. Descrição aqui por extenso dos elementos introduzidos. E depois a classe energética, emissão de CO2. No caso de termos calculado com a norma o fator de redução B, temos então aqui o cálculo do fator B todo especificado. Para todos os compartimentos e a justificação do valor de redução que foi calculado, foi considerado. E
mais várias listagens temos aqui, como descrições de pontos termocadmiais, descrições de materiais e elementos construtivos, o cálculo total da inércia térmica interior, etc. Há também a possibilidade de se exportar os desenhos desta obra. Em que aqui o programa nos poderá auxiliar no próprio desenho, ao fazermos aqui, desenhando todos os pisos. E temos então aqui a tabela de símbolos, o que é que foi considerado, e o mesmo para os outros pisos. No caso da acústica, ou seja, e aqui acaba por ser a versatilidade disto, estes dados todos que introduzimos, tanto foram importantes para a térmica como é para a acústica, ou seja, a mim basta-me passar agora para o separador CIPFAC 3D. E no CIPFAC 3D, em obra, dados da obra, escolhermos qual é que é as características que nós temos, ou seja, qual é a regulamentação aplicável, qual a situação das terceiras zonas mistas, zonas sensíveis, se verifica o disposto no número 7 do artigo 12, se é edifício situado na zona histórica ou não, tipo de ruído dominante de emissão, se é ruído rosa ou tráfego urbano, e depois aqui são opções de listagens, ou seja, o número de resultados que nós queremos ter por combinações entre compartimentos e o intervalo de limite exigido na norma. Neste caso, ao considerarmos resultados calcular, temos logo os resultados para esta moradia, ou seja, ao passarmos com o cursor por cima deste compartimento, por exemplo, da sala de jantar, temos então a verificação da ação aérea exterior, em que, permitindo mesmo no mesmo compartimento, temos a possibilidade de visualizar o cálculo total para este compartimento, no caso som aérea exterior, e temos aqui a listagem justificativa, que neste caso cumpre as transmissões marginais, etc. R apóstrofo W, e depois o índice de elementos sonoros sons de condução aérea padronizado. Da mesma forma, para este módulo CIPFAC 3D, podemos também tirar listagens, que neste caso seria a listagem justificativa do projeto acústico. Ou seja, estudo acústico do edifício. Em que temos então tudo especificado, o que é que foi considerado, qual é que é o quarto mais favorável, neste caso é o quarto 2 de piso 1, e a justificação de cálculo para esse compartimento. Neste caso apenas um, porque foi aquele que nós dissemos que tínhamos apenas um, queríamos listar apenas um compartimento, senão o programa poderia listar 2, 3, 4, o que pretendêssemos. E da mesma forma, será possível também aqui criar desenhos para o programa especificar qual é que é a parede que foi analisada. Bom, sendo assim, a nível de introdução e a nível de verificação, da parte de térmica e acústica será isto. E sendo assim, esta primeira parte eu termino por aqui.